dia a dia. Então, o que estava acontecendo aqui? Por que ele pediu, Deus, para Josué ter bom ânimo? Porque Josué, ele era um capitão e um servo de Moisés. Ele servia Moisés. Moisés subia para o monte para orar e Josué ficava lá no pé do monte, orando e esperando o seu senhor descer, e olhando e observando e cuidando do povo. De repente, Josué vê todos os milagres que Deus fazia pela mão de Moisés. Por exemplo, abriu o mar vermelho. Josué viu quando Moisés estendeu as mãos, e abriu. A rocha, quando o povo estava precisando de água, Josué viu, irmão Caio, quando Moisés tocou com o cajado na rocha, que a rocha deu água, aquela grande pedra, para todo o povo beber. Então, não só Josué, mas muitos e muitos do povo de Israel viram tudo aquilo. Só que chegou o momento que o desânimo se apoderou do coração deles, e especialmente do Josué, porque Moisés, nesse capítulo, ele veio a falecer. A palavra de Deus diz que Moisés veio a morrer. Então morreu o homem que eles acreditavam, eles tinham convicção que Deus era com eles. Porque uma vez eles duvidaram. Eles disseram assim, Moisés, nós estamos assim com um pouco de dúvida, que Deus não está falando contigo. Nós queremos que Deus fale contigo, e que também nós passamos a ouvir o que Deus está falando para ti. Aí Moisés orou e disse, olha, Senhor, o povo aí está em dúvida. E Deus disse, vai, coloca eles lá, perto do pé do monte, que eu vou passar por detrás de ti, e vou falar, e eles vão ouvir. Quando eles ouviram, irmãos, a voz de Deus como voz de trovão, e que tremia todo ali o monte, eles ficaram com medo, espantado, e disseram, olha Moisés, nós ouvimos que Deus fala contigo mesmo, agora nós só queremos que Deus fale contigo, e quando tu ouvir Deus, tu fala para nós não queremos mais ouvir Deus não. Então eles tiraram as dúvidas, porque eles ficaram com medo. Na lei era da maneira como Deus se manifestava. Hoje Deus tem várias formas de falar com a gente. Ele fala nos consolando, Ele fala nos edificando, Ele fala nos exortando pela palavra. Na dispensação da graça, nós não ouvimos assim Deus falando como falou para o povo naquela época. Então eles acreditavam que esse homem, Deus era com ele, mas ele tinha morrido. O Senhor precisou tomá-lo, o seu servo. E agora Josué estava na frente daquele grande povo. E aí veio as dúvidas maior. Será que o Deus que foi com Moisés vai ser com Josué? Eu acredito, meus irmãos, que Deus falou muito com Josué por 3 vezes para ele ter bom ânimo, porque ele talvez ouviu muitas palavras de desânimo, dizendo assim, será que esse Jordão, porque eles estavam diante do Jordão. Então o Jordão não é um rio tão largo, é como fosse aqui o Solimões, aqui da Ilha da Paciência para cá, para o Iranduba. É um rio pequeno, estreito, mas eles tinham que atravessar. Eles não tinham embarcação, eles não tinham balsa, eles não tinham avião, e eles tinham que ir por dentro da água. E era muita gente, criança, para atravessar para o outro lado. E a ordem de Deus ali era que o Jordão ia se abrir para eles. O Jordão ia se abrir e eles iam atravessar, assim como Deus abriu o mar e eles atravessaram de pé enxuto. E eles estavam lá diante do Jordão. E aí Josué estava ali desanimado, quem sabe ouvindo muitos questionamentos. Aí Deus veio e falou com Josué e com o povo, dizendo, assim como eu fui com Moisés, assim também eu serei com Josué. Vocês estão diante desse Jordão para se abrir, que é algo que está no campo do impossível, mas assim como eu abri o mar vermelho, eu vou abrir o Jordão.
Agora, o que eu quero de vocês é que vocês tenham de bom ânimo, que vocês tenham bom ânimo. Alguma passagem bíblica, algumas versões dizem assim, o que eu quero que tão somente vocês tenham bom ânimo, especialmente Josué, tenha bom ânimo, e vocês não se apartem da lei do Senhor, mas vocês meditam nela de dia e de noite, para teres cuidado de fazer tudo que está escrito. Fazendo isso, vocês vão se conduzir na prosperidade, vocês vão obter todos os milagres que eu prometi. Então, meus amados irmãos, para mim não me alongar muito, eu quero fazer aqui a minha aplicação. Para Israel, o problema era que o seu líder tinha morrido, a quem eles acreditavam inteiramente que Deus era com ele. Agora eles tinham um Jordão para se abrir, e eles precisavam atravessar para o outro lado, porque os inimigos estavam querendo matá-lo. Trazendo para os nossos dias, muitas das vezes, meus irmãos, o desânimo, ele se apodera do nosso coração. Nós também se desanimamos. Às vezes é um problema familiar, é um problema financeiro, a dívida, os problemas no casamento, desabafo, palavras que ofendem a nossa vida. Às vezes também dentro da irmandade acontecem algumas coisas que também nos desanimam. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmão, que nós estamos caminhando para chegar na terra que o Senhor prometeu para nós, que foi a Jerusalém celestial. Nós não podemos parar no caminho, nós não podemos se desanimar. E o que nós precisamos fazer quando o desânimo se apoderar de nós? A gente temos que buscar, irmão, a crer que Deus, a presença de Deus é conosco, assim como foi com Moisés, com Josué, com o povo. O Senhor disse que Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Nós só precisamos crer que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que assim como Deus abriu o Jordão, o Mar Vermelho, Deus vai vir com recurso do céu para nos ajudar. Ele ainda não desamparou a sua igreja, Ele não vai desamparar o seu povo, meus irmãos. Mas às vezes nós se desanimamos com coisas pequenas. Às vezes o nosso problema não é abrir um Jordão, um rio Jordão, não, porque isso aí é difícil, está no campo do imposto. Só Deus faz isso. Às vezes só é para a gente liberar perdão, para a gente amar, para a gente erguer a cabeça, para a gente acreditar, para a gente fazer uma economia, que a gente paga a dívida. Às vezes está faltando só uma orientação de Deus. E da onde vem a orientação de Deus? Da palavra do Senhor. Então quando você se desanimar, quando eu passar a me desanimar, irmão, aonde está a fonte que vai nos animar? É a palavra de Deus. Leia mesmo. Existem tantas coisas que estão nos tirando de ler a palavra de Deus, irmão. Mas a palavra de Deus, ela vai nos fortalecer, ela vai nos aconselhar. É Deus falando com a gente, é Deus nos orientando. E a presença do Senhor, porque Deus disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E o que Deus fez com Moisés? Quando Deus tirou Israel lá do Egito e disse: Moisés, tu vai ser o líder. Sabe o que foi que Moisés respondeu? Senhor, se a tua presença, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui para lugar nenhum. E Deus disse para ele: Moisés, vai a minha presença com vocês, vai o meu anjo diante de vocês, Moisés. E Moisés creu, irmão. Quando eles começaram a caminhada, parece que Moisés estava em dúvida, irmão. Será que Deus vai conosco mesmo? Aonde está Deus? De repente eles viram uma nuvem, aquela nuvem aterrissou acima deles, e eles entenderam, não era normal aquilo, e o sol castigante agora passou a ficar um refúgio para eles, e o dia todo eles viram aquela nuvem por cima dele, eles caminhando. Quando veio dando às 6 horas da tarde, eles, parece assim que eu vejo Moisés questionando: cadê Deus? Agora vai sumir a nuvem. De repente some a nuvem e aparece no
no meio deles uma coluna de fogo. Aí eles começaram a entender que era Deus cuidando deles, irmão, que era Deus que estava protegendo, era Deus mostrando, dizendo: olha, estou aqui com a minha presença, estou aqui para aquecer vocês, estou aqui para proteger vocês. Se vocês precisarem de socorro, de alguma coisa, é só olhar para o céu e ver: eu estou nessa nuvem, e de lá vai vir a misericórdia, de lá vai vir o socorro, de lá vai vir a bênção. Se vocês se desanimarem, quando for de noite, eu vou me aparecer na coluna de fogo para avivar vocês, para aquecer vocês. E a Bíblia diz que durante eles caminharam no deserto, irmão, nenhum sapato deles prejudicou. Deus guardou todos eles ali, protegeu todos eles naquela caminhada, com exceção daqueles que murmuraram, com exceção daqueles que murmuraram contra Deus e contra Moisés. Veio as víboras, morreu muito, mas aqueles que se arrependeram, eles receberam a misericórdia de Deus. Então, no seu desânimo, o que precisa fazer? Ter consciência que o Deus que foi com Moisés, foi com Josué, é o Deus que está com você. Aleluia. Segundo, é que a presença dele, irmão, ela nos alegra. Quantos de nós, eu acredito que todos são assim, eu sou assim, eu venho para a igreja, eu venho dizendo: Jesus, eu quero a tua presença, isso me fortalece, a tua presença faz a diferença, faz eu sair do culto mais alegre, mais revestido, é a tua presença, Senhor. Usa as irmãs que vão cantar, usa quem vai orar, Senhor, nós queremos ver e sentir a tua presença. Então, quando vier o desânimo, a fonte que vai te fortalecer é a palavra. Não te aparta dela, irmão, porque quando vem o desânimo, a gente estando tudo animado, a gente já não lê a Bíblia. Principalmente quando vem o desânimo, a gente joga a Bíblia para lá, irmão, a gente fica incrédulo, a gente fica desanimado, a gente não quer saber de ler a Bíblia. Mas o Senhor está dizendo: quando vier o desânimo, não te aparte da Bíblia, não deixe de ler, não deixe de congregar, não deixe de vir adorar o Senhor, porque aqui, meus irmãos, que o Senhor aparece na nuvem de glória, que é a sua Shekinah. Aqui que o Senhor aparece através da coluna de fogo, que é o poder do Espírito Santo. Aqui que é lugar de nós sairmos avivados, revestidos, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos assim crê? Dê um aplauso, dê um glória a Deus para Jesus. Se coloque sobre os seus pés. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Aleluia. Eu não sei o que representa para você o Jordão. Eu não sei o que levou você a se desanimar, você por algum momento se apartar de ler a Bíblia, de sentir a presença de Deus, de não ter desejo de cantar, de orar, de evangelizar, de dizimar. Eu não sei o que te levou a te desanimar, mas o Senhor que foi com Moisés, Ele está falando através dessa palavra, dizendo que Ele é com você, que Ele não te abandona, que Ele vai te fortalecer nesta noite, que Ele vai te alegrar, que Ele vai te capacitar, no nome de Jesus. Receba a tua cura, receba a tua vitória, receba o ânimo do Senhor na sua vida, receba o fortalecimento pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Jesus. E a igreja começa a orar, começa a glorificar, buscar a presença do eterno Deus. Ora Maganabia, Ramaganabia.